No 15º vídeo de Sebo, nós vamos tratar do romance Anna Karenina, de Leão Tolstói. Leão Tolstói, ele nasceu no dia 9 de setembro de 1828 e faleceu a 20 de novembro de 1910. Ele nasceu na Asnaya Poliana, a 160 km de Moscou, e faleceu em Moscou no inverno russo. Até é dito que ele se matou, né, porque ele era melancólico e ele fazia um diálogo com um filósofo, escritor do século XIX, Schopenhauer. Inclusive tem um diário em que nesse diário ele faz um diálogo com Schopenhauer e antecedeu a sua morte, né, de inanição durante o inverno russo. Esse livro, Anna Karenina, ele começa com a frase ícone que é importante a gente citar: todas as famílias felizes são parecidas entre si. As infelizes são infelizes, cada um à sua maneira. E assim ele começa esse romance que é considerado o maior romance da literatura mundial. Por que ele é considerado? E aqui a gente vai tratar dele do ponto de vista dessa edição nova cultural, que são 2 volumes, volume 1 e 2, que no primeiro volume 1 são 416 páginas, no volume 2 são 352 páginas, 768 páginas de leitura, mais 768 páginas de leitura espetaculares. Eu li esse livro muitas vezes na minha vida. Li quando era menino, porque via meu pai lendo, inclusive esse romance tinha uma compreensão, uma abordagem. Depois li como adolescente algumas vezes e voltei a ler, inclusive ultimamente. Cada vez que a gente lê é espetacular, né? Diante da compreensão, a maturidade que a gente tem na vida. E o que é que tem, né, esse livro de tão fenomenal, que é sempre analisado, ele é sempre referência da literatura mundial. Ele trata de 2 figuras que, dentre as muitas que Leão Tolstói criou nesse romance, 2 figuras que são marcantes: Anna Karenina, mulher, e Liev, o homem. E por que essas 2 figuras? Que houve especulações que esse romance poderia ter outros títulos, mas terminou, parece que num acordo com o editor da época. Esse livro começou a ser escrito em 1872 e veio a terminar em 1877, diante de uma divergência entre Leão Tolstói e o editor da época. Que divergência era essa? Leão Tolstói era pacifista e o editor era a favor da guerra na Turquia, né? Isso gerou um acirramento, né, de opiniões e fez com que o livro, depois de 1878, viesse a ser editado por recursos próprios do Tolstói, né? Ele era uma pessoa considerada rica, herdou patrimônio e publicou em 78, com essa discordância, né, do editor, que fez a primeira versão em 77. Nas entrelinhas da história, nós temos um casamento, no caso Anna Karenina, e um retrato da sociedade russa da época.
sociedade czarista. E Leon Trotsky ele era um crítico ferrenho da sociedade, né? Ele colocava que a sociedade se movimentava para favorecer a nobreza, a aristocracia, né? Mesmo ele herdado, ele tendo condições, mas ele era um crítico dessa sociedade. Tanto sim que ele chegou em vida a pegar suas fazendas, seu patrimônio e doar aos mujiques, que eram escravos na Rússia, e os próprios mujiques que fizeram revoltas, terminou sendo libertado nesse período em que o livro estava sendo escrito, e devolveu as terras porque não acreditava, né, nesses tipos de bondade, né? E ele, por ser um representante da nobreza, tinha cedido suas terras aos mujiques, dado, e os mujiques devolveram a ele, né? Isso mostra, inclusive, dizem até que a influência que Leon Trotsky tinha pelas suas ideias com relação a esse tipo de situação, que na libertação dos mujiques, que foi assinado pelo imperador da época, né, fez com que houvesse uma separação, né, do processo escravocrata que existia na Rússia, né? Então você veja como é importante o cenário que Leon Trotsky conduziu nesse romance. Inclusive, ele tem uma série de vamos dizer assim, contraste. O livro é cheio de contraste, né? Além das N personagens que aparecem, mesmo ela sendo enfatizada nessas duas situações da mulher, Ana Karenina, e do homem, Liev, que até dizem, né, algumas críticas que esse personagem era ele que se colocava como a personalidade do Liev. Então acontece um desses contrastes é que Leon Trotsky era a favor da independência feminina, que nesse tempo, na época czarista, na época da Rússia, não era tão fácil essa discussão. É por isso, inclusive, que esse romance ele vence os tempos e continua sendo atual nas suas análises, nas suas interpretações, na sua leitura, porque ele traz a discussão do papel da mulher, ele traz uma discussão sobre... Ele é um crítico do casamento, né? Ele diz que o casamento serve para poder você moldar, né, a figura da mulher quando tem independência. Então imagine, nós estamos falando do século XIX, e numa sociedade extremamente fechada como era a sociedade czarista, e você tem um escritor que tinha essas concepções, né? Ele coloca no seu romance, Ana Karenina, ele coloca o contraste entre cidade e campo, né? Ele faz uma polemização entre Moscou e São Petersburgo, duas cidades, Moscou como a capital e São Petersburgo como aquela província, mas que tinha tudo da Europa. Tudo na Europa era de São Petersburgo, a França, a Inglaterra, as linhas de trem que começaram a se agigantar na Rússia. Era a introdução do capitalismo, que ele era contra. Ele fez nesse romance uma apologia de cidade e campo, entre as hipocrisias sociais de uma cidade, né, com suas nuances, né, e o campo natural, o campo mais puro, né, apesar de por que continua atual? Porque os personagens, principalmente esses que eu acabei de falando, Karenina e Liev, humano, demasiadamente humano. É uma paródia de Nietzsche, do livro de Nietzsche, né? Inclusive diz que esse romance de Ana Karenina, ele aproxima-se bastante de Machado de Assis, do realismo de Machado de Assis, do Memória
próxima de Brás Cubas, né? Então você veja a magnitude que está, né? Que é esse romance, e outros contrastes que são a vida de aparência que existe na sociedade czarista e a vida simples do campo, a questão do amor carnal e o amor espiritual que a gente no livro ele é, né? Ele é personificado, né? Quando você tem o amor carnal, que são os casamentos. Inclusive, o livro começa com Dolly, uma mulher casada com um rapaz chamado Oblonsky, né? Um bonachão, um cara fanfarrão, um cara que traía a mulher. E quando ela descobriu, né? E Dolly descobriu que o próprio marido traía com a governanta aqui do filho, que era francesa, gerou uma crise no casamento, e aí que começa o romance, quando Ana Karenina é chamada, que é irmã de Oblonsky, para reconciliar. Ele não estava nem aí, ele tinha medo das repercussões, né, de uma separação, que não era tão pesaroso para o homem como era para a mulher na sociedade czarista. Então a mulher, para tirar, a mulher que era separada, ela constava no passaporte. Se ela for tirar um passaporte, que era um registro, uma carteira de identidade, ela tinha que ter permissão do ex-marido. Você imagine uma sociedade com esse tipo de comportamento. E o amor espiritual, que é o que aparece entre Liev e Kitty, né? Kitty era irmã de Oblonsky, aquela marida de Dolly, e Kitty, uma adolescente que sonhava um casamento naquela sociedade aristocrata dos bailes, e apaixonada por um militar rico, um cara da alta sociedade, e que, ao chegar, tudo acontece, inclusive, em algumas simbologias, né? A simbologia do trem, né? Durante todo o romance, o trem aparece tanto quanto como simbologia das estradas do capitalismo que está começando na Rússia, como ao desenrolar do romance, né? Aonde vem Ana Karenina para poder a São Petersburgo, tentar reconciliar o casamento do irmão, e aí vem com a mãe desse militar, Vronsky, que ao chegar na estação, ao olhar a mãe, vou buscar a mãe, vê a Ana Karenina conversando com a mãe dele e se apaixona no primeiro olhar, né? Aparece logo um suicídio no início, uma pessoa se suicida, um ser humano se suicida na saída do trem, e todo o desenrolar da trama aparece sempre as estações de trem, né? É uma simbologia, como uma marca do capitalismo que começa na Rússia e desenrola todo o tempo. Então, assim, você tem o amor espiritual de Liev com Kitty, e depois dela receber o não do próprio Liev e vai para o baile para poder tentar noivar com Vronsky, que era a pessoa disputada, o militar, não sei o que. Ele está apaixonada por Ana, que era casada, e aí começa todo desenrolar. E quais são os contrastes? Porque começa o romance falando do Oblonsky, que era casado com Dolly, que traiu tal e estava ameaçado de separação, mas a repercussão na sociedade não era tão, ou ficou desconhecido porque era um homem. Quando se tratou de Ana, quando ela avançou na relação com o amante, a sociedade toda, né, reagiu com relação a esse comportamento dela que foi escancarado. Então o romance Ana Karenina se desenrola através disso, né? Esses contrastes, né? Entre o amor carnal, entre o amor espiritual, entre o feminismo, aquilo que era permitido e o não, aquelas hipocrisias da sociedade,
as relações entre urbano e campo. Então é muito bem descrito, né? Você tem aí reflexões sobre o amor e ódio, sobre ciúme e obsessão, liberdade e repressão, religião e política, nascimento e morte, que trata as formas simbólicas, né, com relação a esse romance. Então, esses arcos de aliança que se gira entre a principal personagem, Ana Karenina, e Liev, que desenrola porque a Ana Karenina, uma representante da alta sociedade, que tem um amante e leva a uma situação de desastre do ponto de vista da vida dela, e o Liev, que é aquele rapaz que lida com as propriedades, com as purezas do campo e que insiste no seu amor com Kit e termina se casando, né? E o romance mostra esses dois arcos, né? Entre aquilo que é o realismo humano, né? Então, uma das coisas importantes é a linguagem que se diz que Leon Tolstói, ele faz no fluxo da consciência. Ele desenrola o olhar do romance através do olhar dessas figuras de Ana Karenina, como é que ela olha a sociedade, como é que Kit olha a sociedade, como é que... Então, ele é chamado o primeiro construtor do fluxo da consciência, né? Porque ele cria toda uma situação de ambientação dos personagens, né? É um romance muito legal, é um romance que marca, né, desde do seu lançamento em 1878 até hoje, né, a história de amor, a história de traição, de ciúme, a história da religião, da política. Ele mostra a sociedade czarista, né, as preferências, ele mostra inclusive o começo do capitalismo na Rússia, ele mostra uma separação da velha Rússia, né, escravocrata, tem os mujiques, inclusive nesse período eu já falei, começa a libertação dos mujiques. Você tem toda quem quiser ter um romance, né, com uma multipersonagem e com a crítica, uma compreensão da sociedade russa, é só ler Ana Karenina de Leon Tolstói. Muito interessante esse livro e eu recomendo que haja, né, um debate, né, uma leitura, um debate sobre o seu conteúdo.